Olá pessoal, tudo bem? Essa aula não tem prova, é uma revisão de conteúdo. A prof tá com vergonha? Sim ou com certeza? Com certeza, mas vamos lá, né? O que é que nós vimos durante as aulas para que vocês revisem e façam a prova com mais segurança? Começamos a falar sobre cultura. O que é que caracteriza a cultura de um povo? A cultura vai muito além daquele iceberg, né, da pontinha do iceberg que eu mostrei a vocês lá no início das aulas. A língua, a culinária, o folclore, os costumes, as vestimentas, é o que está para cima, é o que é fácil de ver. Mas a cultura vai muito além disso. Toda essa parte abaixo aqui faz parte da cultura de um povo. Então, as regras familiares, as relações de poder, a forma de agir e de ser na sociedade, as regras de conduta, os valores pessoais, a linguagem corporal, os espaços pessoais, as relações de poder de uma sociedade, tudo tem a ver com cultura, ok? Então vai muito além daquilo que é fácil de ver. A cultura são significados compartilhados por meio da linguagem. Se a linguagem, né, como é que se pensa? Se pensa com uma língua. Logo, os significados são compartilhados por meio da linguagem. E o significado de mundo por meio da cultura se dá pelos membros de uma sociedade. São os participantes dessa cultura que dão sentido às coisas e às pessoas, porque as coisas em si não têm um sentido próprio, um sentido único, né? Não, elas em si não têm sentido, mas são as pessoas, os membros dessa sociedade que vão dar sentido às coisas do mundo, ok? Nesse sentido, nós vimos também a teoria do Sapir-Whorf, que falam sobre essa relação de cultura e linguagem. Eles falam que a linguagem é responsável, né, pelo pensamento em massa, pela coletividade. E se o pensamento organiza, aliás, a linguagem organiza o pensamento, então ela organiza a cultura também. A cultura e a linguagem são interdependentes. E por que ele fala sobre aquele princípio de relatividade? Porque cada sociedade tem uma linguagem. Por mais que eles sejam detentores da mesma língua, por exemplo, mas cada grupo social, cada cultura tem uma linguagem própria, porque o modo de ver e o modo de significar o mundo é muito particular. Então, a linguagem é relativa à cultura, à sociedade em que ela está inserida, ok? Nesse contexto de linguagem e cultura, nós vimos também alguns termos que eu pedi para vocês pesquisarem. Etnocentrismo, etnicidade, diferença entre raça e etnia, o evolucionismo cultural e o multiculturalismo. E a culturação também nós vimos. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo, quando se coloca uma etnia no centro. Voltamos lá na época do Iluminismo, quando a Europa teve um grande avanço tecnológico e científico. Então houve a tecnologia trouxe a luz elétrica, portanto, né, Paris ficou conhecida como a Cidade das Luzes e virou uma referência cultural. Se ela é uma referência cultural, ela tem um etnocentrismo nesse sentido, as outras culturas eram tidas como menores ou como piores. Se eu tenho uma cultura como referência, como centro, eu coloco ela como mais importante. E isso demanda ou facilita a desigualdade e o preconceito. Porque se eu tenho essa aqui, né, vamos pensar em Europa, pessoas de pele branca, uma referência cultural, uma referência de modo de ser, de agir, eu tenho as outras como piores, menores, então eu ajo com preconceito, com desigualdade com as outras culturas. É incorreto? É incorreto, porque não existe cultura melhor ou pior. Existem culturas, cada uma com a sua especificidade, cada uma tem os seus valores, mas nenhuma é pior ou melhor que a outra. O termo correto que deve se utilizar hoje é etnicidade. Que etnicidade ela vai muito além da raça, né, da cor da pele. A raça diz respeito às bases biológicas do ser humano. Cor da pele é biológico, não tem a ver com a cultura. Vejam bem que raça não tem a ver com a cultura. A etnia, sim, que aí a etnia traz todo esse contexto de costumes, valores, crenças de uma sociedade, por conta daquelas pessoas que vivem naquela cultura. Então, a etnia é o todo e a raça é só biológica, não tem relação com a cultura. Lembrando, não precisa ser, não necessariamente
precisa ter cultura para ser ser humano. A gente é ser humano sem cultura igual. Mas a raça é biológica, a cultura não. Então, a etnia é o todo. E aí nós temos a multiculturalidade, então. Se uma cultura não é melhor que a outra, nós temos várias culturas, nós temos uma diversidade, multiculturalismo. O país, né, o nosso país, o Brasil, é multicultural, porque nós temos várias culturas que nós fomos nos influenciando e nos aculturamos, né? Quando você se apropria de uma cultura que não é a sua, você se acultura. Aí, pensando em evolucionismo cultural. Voltamos lá à parte do preconceito, do etnocentrismo. Se eu tenho uma cultura como referência, a teoria do evolucionismo cultural diz que as outras sociedades, as outras culturas, menores ou piores, sofreriam gradativamente uma evolução até chegar nesse nível que a referência tem. Então, ao longo do tempo, as sociedades, as culturas sofreriam essa evolução. Só que isso é incorreto, essa teoria foi criticada porque, como eu já falei, não existe uma cultura melhor ou pior, existem culturas, ok? Falando em linguagem, o que é a linguagem? Se a linguagem guia o pensamento, né, da sociedade, a linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias e sentimentos, e a partir dos signos linguísticos, que podem ser vários tipos, né? Por exemplo, pode ser pessoal, de pessoa para pessoa, ou face a face, quando a gente conversa diretamente, ou impessoal, quando a pessoa tem a comunicação com uma máquina. Por exemplo, aqui eu estou tendo comunicação com o meu computador, mesmo que vocês estejam aí me assistindo, mas a comunicação é impessoal. Aí eu tenho a linguagem verbal. A linguagem verbal, quando a gente fala em linguagem verbal, a gente deve pensar em palavra, escrita ou falada. Linguagem verbal é isso, é linguagem falada ou escrita, então a palavra. A linguagem não verbal pode ser imagem, pode ser cores, pode ser sons, pode ser a postura, a linguagem corporal, as expressões faciais, tudo isso é linguagem não verbal. Então, se vocês forem, por exemplo, analisar uma tirinha, uma imagem, um outdoor, tem que levar em conta tudo que está ali comunicando, tudo que é passível de comunicação e leitura, né? Há um ato de comunicação ali. Então, quando vocês forem analisar, por exemplo, vai que eu coloquei uma imagem lá na prova para vocês analisarem. Levem em conta se tem linguagem verbal, se tem linguagem não verbal. Se tem linguagem não verbal, a não verbal, o que está representando ali? Tem cores, tem expressão facial, tem o quê? Né? Tudo deve ser levar em conta para que a gente analise e chegue ao sentido correto. Falamos dentro do estudo da linguagem, nós falamos sobre ícone, índice e símbolo, para a gente entender um pouquinho como é que se dá então a representação do mundo por meio da linguagem. O ícone é aquilo que mais se aproxima da realidade. Por exemplo, a imagem do fogo. Se eu mostrar a imagem do fogo em qualquer sociedade, eles vão entender que é fogo. Se eu mostro no Japão, se eu mostro lá na Tailândia, todo mundo vai entender que é fogo. Agora, porque é o que mais se assemelha com a realidade. Por exemplo, a foto de vocês lá do Facebook é um ícone, porque é o que mais se aproxima do real de vocês, é uma foto de vocês. O índice é o intermediário, é aquilo que tem indício de alguma coisa do mundo, mas não é a representação mais próxima e também não é a mais distante. Índice é aquilo que está intermediário. Por exemplo, a fumaça é um índice de fogo. O latido de um cão é índice da presença do animal, né, do cachorro. O miado de um gato é índice de um gato, enfim, é aquilo que está intermediário. E o símbolo é aquilo que mais se distancia da realidade, do mundo. O símbolo ele é 100% convencionado pela linguagem de uma sociedade. A sociedade convencionou representar o mundo por meio daquele símbolo. Por exemplo, a palavra fogo. A palavra fogo, esse símbolo ali, não tem nada a ver com a realidade. Ou se parece com o fogo na vida real. Não tem nada a ver com o fogo. Então, ele é um símbolo. Se eu mostrar essa palavra da língua portuguesa, que é o nosso código, lá no Japão eles vão entender? Não vão, porque eles têm outro símbolo lá que representa fogo para eles. Então, o símbolo é o que mais se distancia do real. É uma coisa que representa outra coisa, que não tem ligação diretamente. Que mais?
Aqui, esse exemplo eu usei durante as nossas aulas e mostrei a vocês essa imagem para a gente analisar. Então, tenham em mente que não se analisa nenhum texto, discurso, em fragmentos. Vocês devem levar em conta o todo sempre. Aí, eu falei para vocês em relação ao pensamento dos 3 teóricos principais da sociologia, o Durkheim, o Marx e o Weber. Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo para continuar daqui a pouquinho a nossa aula, ok?